Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Adevair e hoje vou trazer uma historinha para vocês. A nossa história de hoje é a história do José. Na verdade, ela é a continuação das histórias que vocês já viram e assistiram nas aulas anteriores. Nós vimos que o José foi vendido como escravo, se tornou governador do Egito e guardou alimentos, porque ele interpretou o sonho do faraó. Hoje nós vamos ver como foram esses anos de fome e de seca, e também os anos bons em que José guardou alimento. O que aconteceu nesse tempo? Muitas coisas aconteceram, não é mesmo? Então vamos descobrir o que aconteceu? Por causa dos muitos anos de seca, de fome, as pessoas elas foram até o Egito para comprar alimentos. José vendia para as outras pessoas e para os outros países. Um dia, entre as muitas pessoas que iam até o Egito para comprar alimento, José viu os seus irmãos. O pai os havia mandado para buscar alimentos no Egito. José então os reconheceu, mas eles não reconheceram José. José também não fez questão de ser reconhecido por eles. José falava por intermédio de um intérprete, porque falavam línguas diferentes. Eles contaram a José que eram moradores de um país chamado Canaã, e que todos eles eram filhos de um mesmo pai, e que eles tinham tido um irmão que desapareceu. O irmão mais novo tinha ficado com o pai. Eles eram ao todo 12 irmãos. Então eles se ajoelharam aos pés de José, baixaram as suas cabeças. José então, nessa hora, ele se lembrou do sonho que ele teve, em que os irmãos se ajoelhariam diante dele. Mas naquela hora, José os acusou de serem espiões, que queriam saber os segredos do seu país, ou seja, do Egito. Eles afirmaram que não, que apenas tinham vindo para o Egito a fim de comprar alimentos. José insistiu na acusação, mas eles continuavam a dizer que tinham vindo só para comprar alimentos. José os prendeu por 3 dias. Depois lhes fez uma proposta. José disse o seguinte: "Eu sou um homem que teme a Deus e vou deixar que vivam. Mas um de vocês ficará aqui e os demais irão para casa com um pouco de alimento para matar a fome das suas famílias. E quando trouxerem o irmão mais novo, eu liberto o que ficar aqui e lhes dou mais alimento. Assim provarão que estão falando a verdade." Eles comentaram entre si que estavam sofrendo pelo que haviam feito ao irmão que haviam vendido. José entendeu tudo o que falavam, mas não se revelou. Eles concordaram em ir buscar o irmão mais novo. José segurou a Simeão e mandou que o amarrasse na presença de todos. Depois também mandou os empregados encherem os sacos de alimentos e, junto em cada saco, colocar o dinheiro que haviam pago. Os irmãos foram embora e, durante a viagem, um deles abriu o saco e achou o dinheiro. E foi assim que com cada um. Quando chegaram em casa, contaram ao pai o que havia acontecido e a condição para buscarem mais alimentos. Jacó ficou preocupado, pois já tinha perdido José e agora teria que mandar Benjamim. Mas por insistência de Judá, o seu compromisso em trazer o seu irmão de volta, o pai concordou. Eles voltaram ao Egito e levaram o valor que encontraram nos sacos e mais dinheiro para comprar alimentos. Ao chegarem, José mandou seu administrador levá-los à sua casa e preparar-lhes um almoço. Eles ficaram surpresos. Depois de cumprimentá-los e perguntar sobre Jacó, Jesus mandou-os sentar de acordo com a idade de cada um. Eles ficaram surpresos novamente. Mais tarde, enquanto se preparavam para voltar a Canaã, José ordenou ao seu administrador
que enchesse os sacos de alimentos e novamente devolvesse o dinheiro deles. E no saco de alimentos do irmão mais novo, Benjamim, deveria pôr seu copo de prata. Eles estavam saindo da cidade quando o administrador os alcançou e os acusou de pagarem o bem que haviam recebido com o mal e de terem roubado o copo de prata do rei. Eles disseram: não roubamos, pode nos revistar, e se o copo for encontrado, que nosso irmão morra e nós sejamos escravos. O copo foi achado no saco de Benjamim. Foi levado ao palácio e os irmãos foram juntos. Eles se ajoelharam diante de José. Judá intercedeu em favor de Benjamim, contando como seu pai estava preocupado em perder seu filho, Benjamim, porque já havia perdido outro filho. Depois de ouvi-los, José se revelou como irmão. Abraçou a Benjamim e chorou. Depois abraçou os demais irmãos. O rei ficou sabendo dos irmãos de José e mandou que ele enviasse carruagens a Canaã para trazer toda a sua família para morar no Egito. Todos receberam presentes de José, que os acalmou e disse para não sentirem medo, pois Deus havia providenciado a sua vinda ao Egito para salvar o povo de morrer de fome. Eles foram buscar as suas famílias. Quando chegaram, José foi ao encontro com o pai. Choraram abraçados. Depois José apresentou seu pai ao rei, que prometeu sustentar a família e dar-lhes as melhores terras do Egito. Que linda história, não é mesmo? Olha como Deus usou José para salvar as pessoas de fome. Deus mandou José antes para que os irmãos e a família pudessem ter alimento depois. E Deus mudou todo o sofrimento do José em uma bênção para ele, para os irmãos e para tantas outras pessoas. Talvez alguém de vocês esteja passando por um momento difícil agora, mas podemos ter sempre a esperança de que Deus pode mudar o nosso sofrimento em uma bênção também para nós e para as outras pessoas. Por isso, nunca podemos deixar de confiar em Deus. Devemos confiar com todo o nosso coração de que Ele está ao nosso lado e de que Ele pode mudar toda a situação e que todas as dificuldades pelas quais passamos são usadas por Ele para o nosso próprio bem e também para o bem das outras pessoas. Vamos falar com Deus em oração? Muito obrigado, Deus querido, porque mandaste teu Filho Jesus para nos dar a salvação e saciar a nossa fome da sua palavra. Obrigado por nos ensinar a perdoar os outros, como José perdoou os irmãos. Obrigado porque o Senhor nos amas e faz com que amemos as outras pessoas. Que assim seja hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos falar também o nosso versículo para o nosso dia de hoje. E o nosso versículo de hoje é o seguinte: o amor de Deus dura para sempre. Esse está lá em Samuel, capítulo 52, versículo 1. Vamos falar todos juntos? O amor de Deus dura para sempre. Mais uma vez, para ficar bem gravado na nossa memória, o amor de Deus dura para sempre. Que legal, né? Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Tchau, tchau. Beijão. Fiquem todos com Deus e até a próxima.